Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estou alegre por estar junto com os irmãos, reunidos neste lugar, para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Coisa boa é estar na casa do Senhor e sentir a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque este lugar aqui é bom só porque Ele está presente, porque se Ele não tivesse presente, não é lugar bom. Louvado seja Deus, o lugar bom é onde Ele está presente, e eu creio que o Senhor está presente, porque a palavra dEle nos garante, Ele vela para cumprir com ela, que Ele diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele estará presente. Então aqui nós temos Deus presente, está Jesus presente, e o Espírito Santo está presente nesta reunião. Quem já sentiu a sua presença nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor da glória. Você não vai entrar aqui ou sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Aleluia. Se você entrou alegre, vai sair mais alegre ainda. Se você entrou triste, você vai sair alegre. Se você entrou aqui de cabeças baixas, vai sair de cabeça erguida, louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você entrou aqui sem certeza da tua salvação, você pode sair daqui nesta noite com certeza que o seu nome será escrito no livro da vida, esperando o arrebatamento da igreja a qualquer momento. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a nossa esperança, é a esperança da igreja. Estamos esperando Ele chegar agora. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está esperando Ele chegar agora? Aleluia, louvado seja Deus. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias. Glória a Jesus. Eu estava pensando ali, eu estava folheando a Bíblia, e eu estava pensando em ler no Evangelho de João, capítulo 4. Louvado seja Deus, a partir do versículo 2 e o versículo 3. Mas o Senhor disse não. Louvado seja Deus. Abrem Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Glória a Deus. Versículo 8. Então vamos aqui meditar um pouquinho nessa passagem. Louvado seja Deus. Quero meditar junto com os irmãos. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Aleluia. Glória a Deus. Que é foi tema da lição de hoje. Glória a Deus. Quem veio para a escola dominical aprendeu um pouquinho acerca deste assunto. Louvado seja Deus. Então, Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Estamos diante de um evento que aconteceu, louvado seja Deus, e eu quero pontuar 3 eventos na Bíblia Sagrada que abalou, mudou a estrutura mundial. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E você pode me perguntar qual? Foi a Primeira Guerra Mundial? Não. Mudou muita coisa, mas não foi. Você diz, foi a Segunda Guerra Mundial? Não, foi não. Louvado seja Deus. Mudou muita coisa, mudou, mas não foi. Aleluia. Você pode dizer, foi o surgimento do iluminismo que abalou a estrutura mundial. Mudou muita coisa, mas também não foi. Aleluia. Você pode estar dizendo também, foi. Você pode me perguntar, foi o fim da monarquia? Não. Mudou muita coisa, mudou, mas também não foi o fim da monarquia. E o que foi? 3 eventos na Bíblia que mudou a estrutura mundial. Louvado seja Deus. E o primeiro evento está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu quero pregar sobre esses 3 eventos que aconteceram. O primeiro está em Gênesis, capítulo 11, versículo 9, que é a Torre de Babel. Louvado seja Deus. Então o primeiro evento que abalou o mundo, a estrutura mundial, foi Babel.
o evento que aconteceu na Torre de Babel. O segundo evento que abalou a estrutura do mundo, louvado seja o nome do Senhor, foi o Calvário. Aleluia. E o terceiro foi o Pentecoste. E aí por quê, irmãos? Porque em Babel, a Bíblia diz que o povo estava todos reunidos numa região chamada Sená, aleluia, no Seneá, e ali eles se reuniram e eles eram o povo, era uma só língua, um só povo, e eles colocaram no coração um propósito de edificar uma cidade, e nessa cidade o objetivo era construir uma torre que chegasse ao topo dos céus. Aleluia. O objetivo era até bom, chegar mais perto dos céus, ou de Deus, mas o propósito estava errado, porque o propósito de Deus era que o povo se espalhasse e povoasse todo o planeta Terra. Louvado seja Deus. Mas o povo queria estar junto e eles queriam edificar um lugar somente para ficar junto, não se espalhar. Louvado seja Deus. Por isso que eles colocaram o propósito no coração de edificar um lugar para eles e fazer um nome para eles, e eles ser um só povo, uma só nação. Aleluia. Aí a Bíblia diz no capítulo 11 que Jesus, ou Deus, desce para ver o que é que os homens estão fazendo, para ver a edificação da cidade. E quando Deus olha, está aqueles homens edificando a cidade e fazendo uma torre. Isso não agradou a Deus. E Deus disse: desçamos e confundimos as suas línguas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que eles não entendam um ao outro, e a construção pare. Louvado seja o nome do Senhor. E assim aconteceu. Babel significa confusão. Foi a confusão das línguas. Deus desceu o Pai, desceu o Filho, desceu o Espírito Santo naquele lugar e confundiu as línguas, ninguém entendia mais ninguém. Aleluia, a construção teve que parar, o povo começou a se espalhar pelos 4 cantos da terra e o povo foi povoando o planeta Terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nós formos para a ciência ou para os intelectuais, eles vão dizer que os idiomas que surgiram, aleluia, e vão inventar um bocado de teorias, mas as línguas, os idiomas que aconteceram aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Deus deu idioma ao povo diferente um do outro, para que eles se espalhasse por toda a face da terra e o povoasse a terra. Louvado seja Deus. Então, abalou a estrutura mundial, mudou a conotação, aleluia, porque o povo era uma só língua. Não havia variedades de línguas, não havia variedade de idioma, de dialeto, era apenas uma língua. Louvado seja Deus, e um só povo. Aleluia. Então, com o evento de Babel, o que aconteceu lá mudou a estrutura mundial. Louvado seja Deus. A terra é cheia de idiomas. Louvado seja Deus. E se você perguntar para um missionário qual o maior desafio lá fora para pregar o evangelho, ele vai dizer que é o idioma. Louvado seja Deus. É o idioma. Porque tem idioma que é difícil você aprender. Louvado seja Deus. Mas foi ali que tudo começou, porque os homens não fizeram o que Deus queria que eles fizessem. Louvado seja Deus. Os homens queriam uma coisa, Deus tinha projetado outro. E eles não estavam debaixo daquilo que Deus tinha projetado. Então isso mudou a conotação do mundo de então. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Babel, confusão, aleluia, por causa da desobediência do povo. O outro evento, o Calvário, louvado seja Deus. No Calvário, aleluia, muda também a estrutura mundial, aleluia. Com a chegada de Cristo na terra, aleluia, quando Jesus, ele pisa nessa terra,
Aleluia. O calendário zera. Aleluia. Porque ele veio para mudar mesmo, irmão. Aleluia. Ele veio para mudar a conotação. Ele veio para mostrar um novo mundo. Aleluia. Ele veio para salvar o que estava perdido, sem solução. Aleluia. No mundo antigo, os anos era medido, era contado de ordem decrescente. Aleluia. Quando Jesus pisa a terra, aleluia, que acontece o movimento ou o momento do Calvário, que ele é morto, ele ressuscita ao terceiro dia e ele é glorificado à destra de Deus. Aleluia. O mundo mudou a sua conotação. O calendário agora ele é contado de ordem crescente. Louvado seja Deus. Começou o primeiro século, segundo século, terceiro, nós estamos no século 21 e estamos aqui dando glória a Deus. Faz 2025 anos aproximadamente que Jesus pisou nesta terra, aleluia, e o calendário foi mudado, o antes e o depois de Cristo Jesus, aleluia, mudou mundialmente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A percepção, a conotação dos anos, a contagem dos meses, dos dias, mudou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E o terceiro evento que impactou o mundo foi o evento do Pentecoste. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No Pentecoste. O que aconteceu em Pentecoste? Porque Pentecoste, irmãos, era uma festa judaica. Aleluia. Que se celebrava depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa. Louvado seja Deus. Que ele celebrava a festa da colheita, para agradecer a Deus, festejar a Deus pela colheita que eles tinham feito durante aquele ano. Louvado seja Deus. Mas no dia de Pentecoste, aleluia, o Espírito Santo veio para a festa. E a coisa muda. Caramandagaia séria. Aleluia. Quando nós lembramos de Pentecoste, nós não lembramos da celebração da festa da colheita do judaísmo. Nós lembramos da manifestação e do poder de Deus através do Espírito Santo naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por que mudou, irmãos? Aleluia. Porque agradeça, aleluia, aquele evento que aconteceu no dia de Pentecoste, agradeça aquele evento por nós estarmos aqui. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Jesus, quando estava, irmãos, na terra, ele preparou os seus discípulos para dar continuidade à sua obra. E ele não enganou os seus discípulos. Ele sempre estava avisando os seus discípulos que ele não tinha muito tempo na terra. Aleluia. Que o que estava escrito acerca dele tinha que ser cumprido. E ele disse, o Cristo tem que padecer. Aleluia. O terceiro, não se preocupe, ele vai ser entregue nas mãos dos ímpios, na mão dos pecadores. Ele vai ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele dizia isso claramente para os discípulos. E ele preparou, né, a sua classe apostólica para que quando acontecesse, eles crescem que realmente isso tinha que acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que quando acontece a perseguição, que o povo ele é entregue nas mãos dos pecadores para ser julgado injustamente, ser condenado, aleluia, e crucificado. Os discípulos se escondem, correm,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vão embora. Jesus fica só. Aleluia. Mas tudo acontece do jeito que Jesus tinha predito. Tinha dito para eles, aconteceu do mesmo jeito. Aleluia. E Jesus ressuscita. Aparece para Maria. Aleluia. Pede para que Maria vá dar a notícia que ele não está mais na sepultura, mas que ele está vivo, vivinho da Silva, e ele está no nosso meio nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas Jesus, ele dá uma ordem para os discípulos. Aleluia. Ele dá uma ordem aos seus discípulos, mesmo antes de tudo isso acontecer com ele. Aleluia. Ele diz: ide por todo o mundo, pregais o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Aleluia. E você vai ver nos evangelhos Jesus sempre instruindo eles a pregar o evangelho, pregar as boas novas, indo por todo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas eles não fazem. Eles não fazem. Você vai ver, quando Jesus morre, que eles matam Jesus. Aleluia. Jesus, está os discípulos reunidos. João vai contar isso no evangelho ao qual ele escreveu. E ele diz que Pedro se levanta e diz assim: vamos pescar. Aí os outros olham e dizem: nós vamos também. Mas Jesus não tinha chamado eles para voltar para pescar. Agora eles eram pescadores de homens, de almas, para o reino de Deus. Mas eles não vão, volta para pescar. Aí vai Jesus lá por mar de Tiberíades, atrás deles. Eles passam a noite todinha, não pescam nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está Jesus esperando ele, depois de ressuscitado, glorificado. Aleluia, louvado seja Deus. Fosse eu, muito bonito vocês aí, né? Eu dei uma ordem para vocês cumprir, vocês não cumpriram, né? Aleluia. Mas eles estão lá e João olha assim e diz: Pedro é o mestre. Aleluia. Pedro mergulha no mar, louvado seja Deus. Aí depois, Jesus tem um particular com Pedro, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a gente sabe a história, né, que ele faz aquelas interrogações com Pedro, né? Tu me amas, Pedro? Né? Como Jesus diz: tu me amas, Pedro. Louvado seja Deus, né? Aleluia. E aí ele diz: tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que outra vez Jesus aparece para os discípulos, e os discípulos estão trancados dentro do cenáculo, e eles estão com medo, com medo. Você sabe por que Pedro negou Jesus? Com medo de ser morto. Ora, se estava fazendo aquilo com o mestre dele, e ele pensou: imagina comigo, se eu disser que eu sou um deles, discípulo deles, eles vão fazer gato sapato de mim aqui. Aleluia, com medo, medo. E os discípulos estavam trancados com medo. Aí Jesus chega, o apóstolo João, ele diz que Jesus chega, e eles estão atemorizados, com medo, e Jesus diz: paz seja convosco. Aleluia. E a Bíblia diz que ele sopra o Espírito Santo sobre eles. Aleluia. E a partir dali eles começam a entender as Escrituras, porque eles não entendiam, não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Mas a partir daquele momento eles começam a entender as Escrituras. Aleluia. Aí Jesus sabia que eles precisavam de mais alguma coisa. Aleluia. Louvado seja Deus. Eles precisavam de algo. Aleluia. Mesmo eles tendo já todas as instruções, Jesus já tendo enviado eles a pregar, mas eles não tinham coragem
de colocar a sua face do lado de fora e dizer: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas quando nós falamos dos apóstolos, aí a gente diz: esse povo covarde, viu Jesus, andou com Jesus, aleluia, viu Jesus várias vezes depois de ressuscitado, apresentados para eles, aleluia, mas eles ainda estavam com medo, trancados, aleluia. E você? E eu? Aleluia. Segura aí, irmãos. Que às vezes quando a gente está no meio do ímpar, a gente, quando vê o irmão, vira a cara para o outro lado com vergonha de dar a paz do Senhor. Por quê, irmão? Será que nós estamos com medo também? É? Aleluia. Será que nós não estamos como os apóstolos, se escondendo? Aleluia. Irmão, servir a Jesus é uma honra, é um prazer. Aleluia. Servir a Jesus, irmãos, é a coisa mais magnífica. Se tiver uma coisa maravilhosa neste mundo, é servir Jesus. Aleluia. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de meu Pai e dos santos anjos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os discípulos estavam com medo de confessar Jesus. Aleluia. Com medo. Aleluia. Mas no dia de Pentecoste, as coisas mudou. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Jesus, Lucas vai narrar no capítulo 1 de Atos, que Jesus está tendo um particular com os discípulos. Louvado seja Deus. E os discípulos já entenderam, já compreenderam, quando Lucas escreve no seu evangelho, que diz que eles era necessário ficar em Jerusalém, para que do alto fosse revestido do poder. Louvado seja Deus. Eles acreditaram na promessa. Aleluia. E eles começaram a entender que eles precisavam de mais alguma coisa, porque eles estavam amedrontados. Louvado seja Deus. Eles estavam com medos, aleluia, de ser mortos, de ser perseguidos, aleluia. Aí a Bíblia diz, no livro de Atos dos Apóstolos, que está Jesus instruindo os apóstolos, aleluia, os discípulos, e ele diz assim, levanta e diz: é nesse tempo, Senhor, que o Senhor vai edificar Jerusalém. Ele diz: não importam os tempos que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vós recebereis virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Os discípulos precisavam de receber este poder, aleluia. Será que nós estamos precisando nesses últimos dias de receber este poder também? Será que o Espírito que desceu no Pentecoste, aleluia, naquele dia, ele é diferente dos dias de hoje? Aleluia, ele não faz mais aquilo que ele fez lá no dia de Pentecoste. Aleluia. Quem crê que ele faz? Aleluia. E por que ele não está fazendo? Porque eu estou preocupado, irmãos, com meus bens materiais, eu estou preocupado com a minha faculdade, eu estou preocupado em granjear aqui na terra, eu estou preocupado em me edificar aqui na terra, onde nós não temos mais tempo, mas eu estou preocupado com essas coisas. Aí a gente vai ver as orações e dizer: Senhor, me arruma um emprego, Senhor, me arruma um bom salário, uma boa faculdade, um bom casamento, aleluia. E a gente fica pedindo as coisas materiais, mas não busca o reino de Deus.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, Lucas vai escrever isso, se eu não me engano, no capítulo 3, que quando Jesus sai da água, ele ora, e quando ele está orando, ele está orando, a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus, desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba e posa sobre Jesus. Ele é batizado com o Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo ali para exercer o seu ministério. A Bíblia diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que eles estavam todos reunidos em oração. Aleluia, e eu tenho certeza que eles não estavam pedindo outra coisa, eles estavam magnificando e glorificando a Deus e dizendo: Senhor, cadê a promessa? Senhor, manda a promessa, manda a promessa, manda a promessa. Aleluia, não é a promessa do carro novo, não é a promessa da casa nova, aleluia, mas é a promessa do teu poder, da tua graça, para nós fazer a tua vontade. Nós estamos precisando desse poder, dessa graça derramada na nossa vida. Quando eles estão orando, a Bíblia diz no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos que de repente, aleluia, no versículo 2, eles escutaram o som de um vento, como veemente impetuoso, encheu todo o cenáculo. Aleluia, lá vem o Espírito Santo está descendo no lugar, está descendo no cenáculo, eles estão ouvindo, eles não estão vendo um vento, eles estão ouvindo o barulho de um grande vento, eles estão ouvindo a zoada, aleluia, é o Espírito Santo chegando, aleluia, de repente, eles começam a contemplar, irmãos, aleluia, línguas repartidas como de fogo entre eles, e cada um ia falando conforme o Espírito Santo ia lhe concedendo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aquele Pedro que você via de antemão, ou de outra hora, aleluia, se escondendo, negando Jesus, amedrontado, querendo voltar para a sua velha profissão, porque ele achava incapacitado, aleluia, louvado seja Deus. O homem que muitas vezes batia no peito e dizia: eu faço, eu pinto, é desse jeito, eu vou contigo até a morte, Senhor, não abro nem por trem. Na primeira oportunidade o homem tira de fininho, de banda, e deixa Jesus sozinho. Mas aquele Pedro covarde, aquele Pedro medroso, aqueles discípulos que estavam todos muito trancados e trancafiados, com medo da perseguição, no meio, durante a perseguição, o Espírito Santo toma conta daqueles homens, principalmente de Pedro, e aquele Pedrão, ele se levanta no meio daquela multidão, e está aquela multidão uns zombando, outros se maravilhando, dizendo: como pode? Esses homens não são galileus, como é que nós estamos ouvindo eles falar no nosso idioma? Na nossa língua, nós estamos entendendo o que eles estão falando, eles estão engrandecendo um Deus aí, eles estão glorificando o Rei dos Reis, aleluia. Aí hoje eles estão bêbados, eles estão embriagados. Pedro se levanta na ousadia do Espírito Santo, e eles começam a dizer assim: olha, varões, Galileus, varões, nós não estamos embriagados a hora dessa do dia, mas isto aqui é cumprimento da profecia de Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizariam, os vossos filhos teriam visões, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então isso aqui não é embriaguez de nada, não é, isso aqui é poder de Deus, é poder de Deus, é poder divino, é poder do alto, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando, irmãos, ele termina de pregar, tem quase 3.000 almas se rendendo aos pés de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Eles esqueceram da perseguição, eles esqueceram do medo, aleluia. Agora eles não tinham mais a sua vida por preciosa, aleluia. Agora eles se regozijavam em sofrer por amor ao Evangelho, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia.
Aí ele sofria por amor ao evangelho. Aleluia. A perseguição foi ferrenha. Aumentou mais ainda. Louvado seja Deus. Aí, irmãos, a perseguição apertando, mas ele estava na rua pregando, ele estava dizendo: Jesus está vivo. Enquanto dizia: não, Jesus está morto, ele está vivinho da Silva. Aleluia. Hoje eu encontrei ele no caminho de Emaús, falei com ele, ele entrou na minha casa e ceou comigo. Aleluia, ele está vivo. Aleluia, os discípulos também eles estão vivos. Ele se reuniu conosco, comeu pão e tomou mel com a gente. Aleluia, eu tomei incrédulo e disse: eu vi, era ele mesmo. Eu provei, eu vi os sinais dos cravos nas mãos dele, eu vi, aleluia, a lança que eu transpassou está lá, eu vi, era ele mesmo, ele está vivinho da Silva. Louvado seja o nome do Senhor da glória, aleluia. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Estevão foi apedrejado, aleluia, mas enquanto Estevão estava sendo apedrejado no meio da praça pública, mas ele dizia: Jesus está vivo, e ele abrindo os olhos viu os céus abertos e dizia: e eu estou vendo ele em pé, diante da destra de Deus. Aí o povo corre para Samaria, outros correm para os quatro cantos das regiões, e por onde eles iam passando, aleluia, eles iam abrindo a boca e dizendo: Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Ele salva, liberta, e ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. E a convicção da volta dele era tão grande que eles vendiam as fazendas e repartiam entre os irmãos, e tudo tinha em comum, porque eles tinham a convicção que Jesus ia voltar naquele momento. Porque os últimos dias da igreja na terra, a igreja já nasceu nos últimos dias, irmãos. Ela nasceu no Pentecoste, aleluia. A igreja nasceu, aleluia, no centro da perseguição, no meio da perseguição, mas ela nasceu no poder do Espírito Santo de Deus, com poder e fogo, aleluia, para pregar o evangelho. Nesses últimos dias a gente vê gente calada, aleluia, a gente vê gente de braço cruzada. Está precisando desta chama, está precisando que o Espírito Santo saculeje Malvinas 2, aleluia, louvado seja Deus. Foi 120 pessoas, foram cheios naquele dia, e foi o suficiente, aleluia, para contagiar o mundo inteiro e chegar nas Malvinas 2. Aleluia. Este fogo pegou em 2 suecos, aleluia. Daniel Begonavingre, ele veio parar no Brasil do Pará, pegando fogo, aleluia, e começou a anunciar Jesus Cristo. E aqui tem um Brasil pegando fogo na chama pentecostal. Aleluia, está na hora de, quando nós ajoelhar, aleluia, se prostrar diante do mestre dos mestres, Senhor dos senhores, dizer: Senhor da glória, estou aqui, me enche do teu Espírito, para fazer a tua vontade, aleluia, para pregar o evangelho, onde o Senhor mandar, aleluia, não se envergonhar de dizer que Jesus salva, que Jesus liberta, prepara o homem e leva ele para o céu, e que em breve ele voltará. Andarabacai, sério. Aleluia. Babel, Calvário, Pentecoste mudou a conotação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O mundo foi impactado e é impactado pelo poder do evangelho através do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Era necessário que o Espírito Santo de Deus viesse. Jesus tinha dito isso. Ele disse: é necessário que eu vá, para que o outro Consolador, o Consolador virá, porque se eu não for, ele não vem. E ele veio, dia de Pentecostes, e ficou com a igreja, aleluia, e ele continua batizando, ele continua distribuindo dons, aleluia, ele continua fazendo o crente frutificar na terra, e frutos dignos de arrependimento, aleluia. Eu posso passar a noite todinha pregando aqui, e ninguém se converter, mas quando o Espírito Santo fala, só basta uma palavra, o homem se derrete todinho por dentro, se
rende nos pés de Jesus. Pode ele ser o maior valentão do mundo, mas não tem valentão, não tem coração duro, não tem coração de pedra, que o Espírito Santo não derreta. O maçarico do Espírito Santo derrete ferro, derrete aço, derrete bronze. Aleluia. Não tem quem se segure na presença dele. Ei, Amanda, Cavassur, quem está sentindo a presença dele nesse recinto? Andai, Shadecoverras. O Espírito Santo veio para ficar com a igreja. Aleluia. Está com a igreja, permanecerá com a igreja e subirá com a igreja. Ei, Aramandaria Assovia. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Para encerrar, irmãos, eu falei de 3 grandes acontecimentos que abalaram a estrutura mundial, mas está para acontecer o 4º acontecimento. Está para acontecer o 4º acontecimento. Aleluia. E o que é, irmãos? É a Terceira Guerra Mundial? Não, não é a Terceira Guerra Mundial. Aleluia. É as ogivas nucleares? Não, irmão, porque se o senhor não quiser, não estoura nem um traque. Imagine uma ogiva nuclear. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é, irmãos? Aleluia. O grande evento que está para acontecer a qualquer momento e balar toda a estrutura da terra. Aleluia. Vai ser, aleluia, o desaparecimento em massa nos 4 cantos deste planeta de um povo remido, lavado no sangue de Jesus. Aleluia. O grande e o 4º acontecimento que está para acontecer na face da terra é o arrebatamento da igreja. E quando isso acontecer, as estruturas da terra, as estruturas do sistema vai ser abalada e a vida na terra não será mais a mesma. Quem está preparado para este evento? Quem está preparado para este evento? Aleluia. Quem está esperando este evento acontecer agora? Tem milhares de crentes no mundo espalhado glorificando ao Rei dos Reis e dizendo: ora, vem Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se não fosse o Pentecoste, irmão, se não fosse o Espírito Santo, não tinha testemunho em Jerusalém, não tinha testemunho em Samaria, não tinha testemunho em Judá, na Judéia, e nem tão pouco nos confins do mundo. Aleluia, nem tão pouco em Malvinas Joias. Nós nem aqui estava. Aleluia, mas ele veio, mas ele veio, mas ele veio, e ele está conosco, preparando a noiva do Senhor, preparando a igreja, preparando o povo que foi comprado, remido no sangue de Jesus, para o grande 4º acontecimento que está para abalar a estrutura mundial. E eu quero perguntar nesta noite, já tomando a liberdade de perguntar se tem uma pessoa para Jesus nesta noite. Aleluia, louvado seja Deus, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, Ele é poderosa para velar com ela, e nenhum tio dela passará sem ser cumprida. Aleluia, Babel se cumpriu, o Calvário se cumpriu, o Pentecostes se cumpriu, e o arrebatamento da igreja está para se cumprir. Aleluia, para você fazer parte do arrebatamento da igreja, você tem que se reconciliar com Jesus, tem que fazer um sinal de aceitação. Aleluia, dizendo: eu quero ser crente na pessoa bendita de Jesus, porque eu quero ser arrebatado também. Aleluia, onde tem a primeira pessoa que aceitar Jesus? Ele está voltando, ele está voltando. Aleluia, para buscar a sua igreja. Tem uma pessoa para Jesus nesta noite? Que ouviu a palavra, que o Espírito Santo tocou no seu coração? Se tem, não deixe para amanhã não, porque Jesus pode vir ao término desse culto. Aleluia, talvez eu nem termine de pregar e o rápido da igreja se aconteça. No dia de Pentecostes foi de repente. Aleluia. E o arrebatamento da igreja é do mesmo jeito, é de repente. Talvez você piscou o olho e eu já não esteja aqui mais. Aleluia. Aleluia, tem uma família aqui, ó, se rendendo aos pés de Jesus. Aleluia, aleluia. Onde tem mais outra pessoa? Aleluia, onde está? Onde está? Lodecama séria. Jesus está para arrebatar a sua igreja a qualquer momento.
Aleluia, Ele está voltando a qualquer momento. Aleluia, o plano da redenção de Deus, a última coisa que estava faltando era a descida do Espírito Santo. Ele desceu em Pentecoste. Então nada mais impede de Jesus voltar. Ele pode voltar a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer segundo. Nós já estamos vivendo os últimos segundos na face da terra. Aleluia, tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém para Jesus nesta noite? Eu não estou pregando conto de carochinha aqui não, irmão. Eu estou pregando realidade. Aleluia, as coisas estão acontecendo nos nossos olhos, na nossa frente, irmãos. Aleluia, o mundo está acelerado, o sistema está acelerado. Aleluia, o tempo está voando. As profecias estão se cumprindo ao pé da letra. Aleluia, Jesus diz, eu estou voltando, eu estou arrebatando a igreja. Eu estou arrebatando a minha igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Onde tem mais uma pessoa para Jesus? Tem vaga. O céu é grande. Cabe dezenas de planetas Terra dentro dele. Aleluia, vem, tem vaga para ele. Tem vaga. Aleluia. Se não tem, que Deus continue vos abençoando e dando uma nova oportunidade em nome de Jesus. Eu passo a oportunidade para o pastor. Amém. Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Glória a Deus.